Olá, vamos para mais uma aula do nosso curso de formação de discípulos aqui no nosso EAD, falando de algumas relações que definem um discípulo como um autêntico discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao falar do relacionamento do discípulo com Jesus como mestre, nós já apresentamos algumas características na nossa aula anterior e agora apresentaremos mais 3 delas. Agora passa pelo critério da fé. O verdadeiro discípulo crê no mestre. Um discípulo confia tanto em seu mestre que crê nele incondicionalmente. Não crê em algo, mas em alguém que é digno de toda a sua confiança. Vamos entender isso. Não crê em algo, mas em alguém que é digno de toda a confiança. Porque quando nós falamos especificamente de Jesus, nós falamos de um mestre que é, ao mesmo tempo, pessoa e palavra, é verbo que se fez carne. Até lembrar de um conceito que é muito atual para nós. Nós não somos a religião do livro, mas a religião de uma pessoa, porque esta palavra tem nome, é Jesus. Portanto, nós confiamos numa palavra que não é algo, mas é alguém que é digno de toda a confiança do discípulo. Com razão, São Paulo expressava com muita segurança: sei em quem eu pus a minha confiança. Isso é tão forte que o discípulo deve crer unicamente naquilo que o mestre lhe diz. Por exemplo, se Moisés prescreve algo na antiga lei, porém o mestre diz ou faz uma coisa diferente, crê-se mais nesse mestre, crê no mestre do que nos conceitos antigos. Se Jesus se opõe aos costumes dos escribas e fariseus, é preciso, então, abolir essas ditas tradições, ainda que sejam tradições sociais, familiares e mesmo religiosas. Se o mundo promete a felicidade através do possuir, do poder e das aparências terrenas, porém Jesus a garante por meio das bem-aventuranças. Segue-se sem duvidar, sem titubear o caminho do mestre. A base da relação de um discípulo com seu mestre é a confiança. Crê mais em seu mestre do que no ensinamento de qualquer outro. Crê sem discutir. Esse é o critério fundamental de fé do discípulo em relação ao seu mestre. Tudo que o seu mestre lhe diz é a verdade, pela simples razão de que o seu mestre assim o disse. E tudo o que ele disser é norma da verdade. Nós estamos falando a respeito de um mestre que se chama Jesus. E queremos, através desse nosso curso, sermos formados como discípulos de Jesus. Então, essas características são importantes, porque imagine se eu quero ser discípulo de Jesus, mas eu não creio em tudo aquilo que o mestre me apresenta, eu creio metade, creio mais ou menos. Então, vale lembrar que as características que nós estamos apresentando nestas nossas aulas são as relações que identificam um verdadeiro discípulo, um autêntico discípulo. Então, no que tange a fé, numa palavra muito simples, crê incondicionalmente, ainda que algumas vezes lhe pareça absurdo. No meio da tempestade, da perseguição que havia irrompido em Jerusalém, cujos ventos já sopravam em Damasco, Ananias, discípulo do Senhor, orava para que Deus detivesse o aguerrido Saulo de Tarso, que se aproximava para encarcerar os perseguidores, os seguidores do caminho. O Saulo é o perseguidor. Orar por aquele que está perseguindo os seguidores do caminho. Vamos voltar para entender bem isso. Olha, obedecer ao mestre, ainda que os ensinamentos desse mestre pareçam ser ensinamentos absurdos. Lembra daquela cena em que os discípulos estão pescando? Você vai lembrar disso. E o mestre chega e diz: olha, lança a rede aqui à direita. Eles pescamos a noite inteira, trabalhamos a noite inteira, nada pescamos. E começa ali um diálogo muito fecundo, que depois resulta num grande milagre. Mas, olha, parece um absurdo, porque eles eram especialistas na pescaria, pescadores profissionais, e Jesus, que não entende nada de pescaria, diz: olha, lança a rede à vossa direita. Não está nem em alto mar. Olha, lança a rede à vossa direita. Eles dizem: atenção, a tua palavra eu
vou lançar as redes. Lançam as redes, numa coisa que parece um tanto quanto absurda, e depois vem o resultado daquela ordem do mestre. Crer significa seguir à risca aquilo que o mestre está apresentando. Bom, voltemos aí à história do perseguidor. Quando estava em oração, aquele certo Ananias, Jesus lhe aparece e lhe ordena que fosse à casa de um certo Judas, onde precisamente se encontrava o perseguidor. Por que estamos dizendo de uma ordem absurda, numa experiência subjetiva que Ananias tem com Jesus? Você vai entender exatamente porque Ananias sabe quem é esse tal Saulo, sabe quem é. E Jesus está pedindo uma coisa absurda, vai lá na casa desse certo Judas, aí lá você vai encontrar com o perseguidor. Olha, nem mais nem menos lhe era pedido, senão que fosse se entregar nas mãos do inimigo. É absurdo, ele está perseguindo os cristãos, e esse Ananias é cristão, é um bom discípulo. Olha, quando o Jesus aparece para ele, olha, vai lá na casa desse certo Judas, lá você vai encontrar com o Saulo, lá você vai impor as mãos sobre ele será batizado. E Ananias está indo como que a ovelha mesmo que vai na cova do lobo. Ananias, como bom discípulo, confiou incondicionalmente no seu mestre. Levantou-se e foi. Bom, se as matemáticas garantem que 5 pães e 2 peixes não bastam para alimentar uma imensa multidão, mas o mestre ordena que se sentem para comer, confia-se absolutamente nele. Sua atitude não é a de compreender tudo, mas sim a de obedecer a palavra pronunciada por seu mestre. Nesse momento, obedecer é mais importante do que questionar. Então só obedece. Obedece a palavra do mestre. Crer é muito mais importante. É a dimensão da fé. Quando Jesus envia seus discípulos para colaborar com ele na obra de evangelização, os associou à sua empresa, ao seu empreendimento de evangelização e os enviou com esta ordem: não levem nada para o caminho, nem ouro, nem prata. E a gente começa a perguntar assim, mas algumas questões muito absurdas, porque não vão levar nada pelo caminho e vão comer o quê? E vão viver do quê? Mas os discípulos unicamente creem na palavra do mestre e obedecem. O mínimo que qualquer um teria exigido seria o pagamento das custas. Eu quero com salário, alguma coisa para poder me alimentar no caminho. Porém, os discípulos de Jesus obedeceram pontualmente a ordem recebida e partiram sem nada, porque confiavam completamente em seu mestre. Isso não é muita novidade não, porque Deus fala a Abraão lá no Antigo Testamento, dizendo: sai da tua terra, da tua estabilidade, no alto da sua vida, na sua idade avançada, vai para a terra que eu vou indicar. Abraão simplesmente crê cegamente naquilo que o Senhor lhe diz, abandona tudo e sai, debaixo da promessa, obedece simplesmente. É mais importante acreditar e obedecer. Jesus segue essa mesma pedagogia. Algumas questões que Jesus traz para os seus discípulos, diante do mundo vigente, olha, são coisas absurdas, mas a única coisa que se pede do discípulo não é o questionamento, é a obediência de fé. Uma obediência de fé que vai identificando o discípulo completamente com o mestre. Uma outra característica que dá autenticidade à vida do discípulo é o seguimento. Não podia ser diferente. Discípulo é aquele que segue o mestre, é aluno, segue o mestre. Ainda que a pedagogia de Jesus, o jeito de Jesus ensinar, se diferenciava dos ensinamentos dos filósofos chamados peripatéticos na história da filosofia grega, porque ensinavam enquanto iam andando e nesse caminho iam ensinando. Jesus pede para que eles se sentem. Bom, é diferente, mas porém são discípulos que seguem o mestre. Essa característica é importante. Seguir o mestre não se reduz ao fato de segui-lo fisicamente, mas principalmente em imitar o seu estilo de vida. Por isso, um dos primeiros nomes que deram aos nossos irmãos na fé, os que nos precederam aí na vida de fé,
foi exatamente os seguidores do caminho, os adeptos do caminho. Não eram, no primeiro momento, os católicos ou os cristãos. E o conceito cristão aparece bem mais tarde. Então, não era, num primeiro momento, falar de cristãos ou de católicos, e assim por diante, eram os adeptos do caminho, que identificava-os como discípulos. Ser discípulo de Jesus implica em seguir o caminho delineado por seu estilo de vida. É identificar-se completamente com o Mestre. O discípulo reproduz as atitudes, os critérios e o estilo de vida de Jesus. Vive como Ele, e quem o vê, de alguma forma, vê o Mestre. Não se consegue ser discípulo através de um título, de uma credencial ou de uma função eclesiástica. Tampouco a certidão de batismo garante que sejamos discípulos de Jesus. Nem sequer o cumprimento formal de algumas normas religiosas ou morais. Preste atenção nestas questões que se seguem, que são muito interessantes. Olha, quando o governo realiza o censo da população, nunca falta a seguinte pergunta: qual a sua religião? O bêbado, com aquela voz gaguejante, responde: eu sou católico, graças a Deus. O casal que vive amasiado responde a uma só voz: somos católicos. O que jurou vingar-se de seus inimigos não duvida em confessar-se católico. Um velho solitário com um videocassete pornográfico na mão responde: católico. Quem cumpre os mandamentos da lei de Deus e observa as tradições religiosas, mas não conhece pessoalmente a Jesus, responde cheio de segurança: católico, apostólico, romano. O que não tem Jesus como Salvador pessoal, tem como o Senhor de toda a sua vida, benzendo-se, levanta os ombros e com um sorriso afirma: católico. O intelectual, com um livro debaixo do braço, põe os seus óculos e esclarece: sou católico, mas à minha maneira. O que tem um cargo no governo explica: sou católico, porém não pratico. Um jovem que se presume autêntico diz: sou católico, mas só vou à igreja quando sinto vontade, nunca por obrigação. O orgulhoso sente que tem a oportunidade de brilhar algo a mais na sua vida e logo responde: sou católico. Uma família desunida que nem reza, mas critica todos os vizinhos, responde antecipadamente com um grande letreiro na janela: este é um lar católico, não se admite propaganda protestante. O que acumulou riquezas materiais e é insensível às necessidades dos pobres, sente que, por trás de suas injustiças, há algo que compensa sua rapina. É católico. Ladrões, homossexuais, idólatras, curandeiros, avarentos, intrigantes, corruptos, mentirosos e quem pratica o aborto coincidem numa única coisa: são católicos. Porém, se o censo, ao invés de perguntar pela religião, perguntasse se são discípulos de Jesus, nenhum deles poderia ter respondido afirmativamente, pois a carteira de identidade de um discípulo nada mais é do que viver de acordo com o plano de vida do próprio Jesus, com suas atitudes e valores. Lamentavelmente, é possível andar em companhia de Jesus sem ser seu discípulo. Pode-se ser responsável pelas finanças da igreja e não seguir o mestre necessariamente. Uma função ou um notável título na igreja não é garantia de se pertencer ao grupo dos discípulos. É possível ir-se à missa e comungar nas 9 primeiras sextas-feiras, mas não estar na lista dos discípulos. Poder-se até ser apóstolo de coração disponível para todo trabalho e compromisso, e mesmo assim não pertencer ao mestre. Seria factível ser amigo do bispo e comentar com ele o que os outros fazem de errado e não ser discípulo de Jesus. É possível fazer milagres e profetizar em nome de Jesus e ao final ouvir dos lábios do mestre
uma sentença eterna: afastem-se de mim, pois não os conheço. No computador do céu não existe um banco de dados dos católicos, nem um arquivo com fotocópias das certidões de batismo. Há somente um volume que se chama o Livro da Vida. Nele estão gravados em ouro os nomes dos discípulos de Jesus. Portanto, seguir Jesus não se condiciona ao fato de pertencer a uma instituição ou de se ajustar a certos costumes ou tradições, nem muito menos observar protocolos medievais, mas sim imbuir-se do Evangelho e seguir as pisadas do Mestre, ainda que isto custe o prestígio ou a vida. Não basta dizer que somos cristãos ou que executamos certas práticas de piedade. O que importa é viver em conformidade com o modelo proposto pela própria pessoa de Jesus. Havia um jovem que era bom, demasiadamente bom, se comparado com os outros jovens de sua geração. Não cometia adultério, nem roubava, honrava seus pais e cumpria todos os mandamentos da lei de Moisés. No entanto, nunca chegou a ser um discípulo de Jesus, porque não foi capaz de cumprir o requisito que o mestre exigia de alguém que queria segui-lo: renunciar às suas riquezas. Não é questão de fazê-lo em relação aos demais, eu sou melhor do que eles. Trata-se de fazê-lo em relação a Jesus. Sou como o mestre. Não se trata de se apegar a uma lei ou tradições, mas de aceitar de coração o espírito do sermão da montanha. Isso é imprescindível. São essas características que identificam o verdadeiro discípulo de Jesus. Alguns questionamentos aí foram fortes até, mas que valem para dizer que o que autentica um verdadeiro discípulo de Jesus é a experiência, que passa por esses critérios todos e que nós vamos partir para mais um deles. O critério da fé, agora o critério da obediência, que de alguma forma estão intimamente ligados. O verdadeiro discípulo obedece ao Mestre. O verdadeiro discípulo de Jesus sabe obedecer sempre, não só as ordens, mas até as menores insinuações ou os mínimos desejos do Mestre. No entanto, não faz por obediência cega ou disciplina militar, porém, por uma confiança ilimitada. O melhor exemplo que encontramos é em Simão Pedro. Então, depois de ter passado toda uma noite em seu barco, tentando pescar algo e chegando ao ponto de desistir, ouviu a voz do artesão de Nazaré, que lhe ordenava jogar a rede ao lado direito. Nós tivemos já a oportunidade de falar isso, dar esse exemplo lá na questão de fé. O experiente pescador não entendeu, porém obedeceu. Em outro momento, lhe foi ordenado o mais absurdo até, lançar ao mar um anzol para pescar um peixe que trazia uma moeda no ventre. Pedro, porém, não se pôs a discutir se os peixes comem moedas, nem argumentou que ninguém guarda dinheiro em fugidio, peixe do mar. O peixe se virou cofre. Não, mas ele não quis questionar isso. Fez como foi mandado. Quando o mestre se propunha a entrar em Jerusalém, mandou trazer um jumento do povoado de Betfagé. Ele não se excusou, dizendo que não conhecia o dono, ou que o acusariam de ladrão, ou que o meteriam na cadeia. Simplesmente obedeceu à ordem recebida e fez o que lhe havia mandado. Quando o mestre ordena alguma coisa, seja o que for, se obedece pela simples razão de que o mestre assim o diz. A palavra do mestre é verdade, ainda que tudo pareça contraditório. Deve-se deixar lavar os pés, porque o mestre o diz. É preciso subir a Jerusalém, ainda que seja perigoso. Deve-se perdoar 70 vezes 7, ainda que pareça um exagero. Só é discípulo quando se faz o que o mestre ordena. Se permanecerdes constantes na palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Essa é a condição que identifica um verdadeiro discípulo de Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
E o discípulo verdadeiro ama o mestre porque segue à risca a palavra do mestre. A pedra de toque que revela um discípulo é se cumpre a palavra de seu mestre. Portanto, a condição de discípulo não se obtém através de uma função eclesiástica, nem muito menos de um título que se herda ou se merece por direito de antiguidade. Senão, unicamente se vive de acordo com o Evangelho. Não são os títulos conquistados. O que define é a vivência do Evangelho. Seus discípulos são aqueles que cumprem a sua vontade. No entanto, devemos esclarecer um ponto fundamental. Um discípulo não é apenas aquele que obedece ao seu mestre, mas aquele que o obedece em tudo. Então, quando a gente pensa que está ficando um pouco light, as coisas começam a apertar mais ainda. Não é só o que obedece o mestre, mas é o que o obedece em tudo. Não só naquilo que o agrada, que convém ou que está de acordo ou é fácil, mas em tudo, já que Jesus não está disposto a perder seu tempo com discípulos que são mornos. Ou é quente, fervoroso, aceita mesmo o segmento ou não se aceita. Isto é de importância capital. Vale lembrar naquele discurso do pão da vida de João 6, quando lá no final daquele discurso a multidão se esvai, não quer mais saber, começa a ir embora. Muitos dos discípulos que seguiam a Jesus até aquele momento, simplesmente porque tinham visto milagres, multiplicação de pães, também vão embora. Jesus não quer perder o tempo com discípulos que são 50%, 60%, não. Jesus chega para os seus discípulos que estão mais próximos, diz: e vós também quereis ir embora? E eles dizem: não, onde iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. Portanto, é o discípulo que se identificou completamente com o mestre. O que constitui fundamentalmente uma pessoa como autêntico discípulo de Jesus é o modo como se relaciona com o seu mestre. Portanto, quem não tenha e viva estas características não poderá encontrar o seu nome escrito no livro da vida. Você entendeu, então, que essas características são fundamentais para os discípulos de Jesus. E nós estamos só no começo. Na nossa próxima aula, estudaremos o tema com o Espírito Santo como guia, numa daquelas 6 relações que definem um autêntico discípulo. Aguardo você na nossa próxima aula.